Paulinho, queria pedir só para virar o celular. Se tentar aqui. Você tá. Já está. Deixa eu voltar aqui. Aí, agora sim. Perfeito, Voltou, né? perfeito. Ennio Morricone, que desencarnou há 2 meses atrás. Essa vocês vão lembrar de cara.
Dá tempo de mais uma aí pra gente. Não. Gente, então, o tema de hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. E quem vai trazer essa reflexão para a gente hoje é o Carlos Campetti. E se minha pesquisa estiver correta, pode me corrigir, é o diretor de programação da FEB TV, entre vários... Não? Tudo bem, eu deixo de corrigir. Tá antigo. Ok. Mas de Nós qualquer estamos maneira... hoje na área de estudo do Espiritismo, do Conselho Federativo Nacional. Pronto. Então, assim, sendo assim, sem mais delongas, na verdade, gostaria de passar a palavra para o Carlos Campetti, mandar boas vibrações e que você seja muito feliz na sua reflexão de hoje. Muito obrigado, Heloísa. Bom, boa noite a todos. Nossos agradecimentos, né, por essa preparação do ambiente tão maravilhosa com a música e a prece também, que nos fortalece a vinculação com os benfeitores amigos, que eles nos inspirem as palavras e também o entendimento, que é o mais importante a respeito do tema
que nós vamos abordar hoje. O convite foi para falar Ajuda-te que o céu te ajudará. Nós vamos compartilhar com vocês uma pequena apresentação para ir direcionando o nosso pensamento e gostaríamos, logo de saída, nós vamos lançar uma perguntinha e gostaríamos que vocês pudessem responder na área de texto, se quiserem. E isso vai facilitar, é bem rapidinho, só uma pequena dinâmica inicial, tá bem? E depois falaremos durante um tempinho, como combinado com a Heloísa, e teremos, então, as perguntas. Preparem-se aí as perguntas, o que for surgindo, por favor, não deixem perder, que é muito importante essa parte de interação. Vou compartilhar, então, aqui. Não está aparecendo a... Queria que ela aparecesse aqui, mas não vai. Então, ele vai ocupar realmente a tela inteira. Vamos ver. Ficou aqui o chat. Ótimo. Porque eu não preciso, então, interromper. Aqui está. Ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos fazer um exercício de imaginação agora? Alguém de vocês tem medo da morte? Pode colocar aí no chat, por favor. Olha, nós temos... a Heloísa já colocou rapidamente. Sim. Quem mais se manifesta? O Paulo César também disse sim, a Emília Rezende sim, a Elizabeth sim. Muito bem, interessante. A Tassiana também disse sim. O Francisco disse tenho não. Ok. A Zilda sim, Lenir também sim. Ótimo. Já temos aí várias manifestações, nos dá uma ideia. É muito raro mesmo alguém dizer não, viu, gente? E é muito, muito comum mesmo a gente ter essa dificuldade, não é? O Aristídeos coloca, olha, a desencarnação sim, morte não, não é? Então, há um processo que a gente passa e que a espiritualidade nos explica de tubação, não é? Nesse momento em que há o desligamento, em que a gente, nós que somos a essência, nos desligamos da organização física que nós utilizamos. E aqui o Francisco colocou, entendendo que a morte é libertação. Muito bem. Quando ocorre a morte é do corpo, naturalmente. E quando morre o corpo, a alma, então, ela não tem como se manter ligada à organização física. Ela é praticamente expulsa com a morte do corpo. Então, o espírito se desliga progressivamente dos laços que o prendem àquela organização, que já não tem mais condições de mantê-lo ali, e aí nós entramos num período de turbação que pode ser mais ou menos intenso a depender da nossa condição, daquilo que nós construímos, não é, durante a nossa encarnação. E então, normalmente as pessoas dizem assim, a gente fica com medo do desconhecido, não é, do que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, é muito comum ter esse medo, essa preocupação, digamos assim. No entanto, nós recebemos com o Espiritismo a informação de como é que isso tudo se processa e nos dá elementos do Espiritismo para que nós trabalhemos essa preocupação, esse medo que a gente tem, né? Porque, na realidade, o processo da encarnação ele talvez seja tão complexo quanto o processo da desencarnação. E há espíritos que temem muitíssimo o reencarnar. A toda, né, se nós lemos André Luiz, a gente vê há espíritos que se preocupam muito, chegam preocupadíssimos. A própria irmã Laura, ela quando vai reencarnar, ela está preocupada, ela está preocupadíssima, apesar do apoio da espiritualidade, de todos aqueles irmãos que ela conquistou durante aquele tempo ao nosso lado, da própria família, ela está apreensiva. Então, é um desafio a reencarnação, é um grande desafio. E, na realidade, a desencarnação é o retorno, deveria ser a libertação, mas depende muito do que nós fizemos, porque nem todos os espíritos conseguem cumprir a programação. E por isso há
essa preocupação nossa, será que eu cumpri, será que eu não cumpri? O que é que eu tenho pendente, o que é que eu não tenho pendente? Então, vamos avançar um pouquinho. Natural, por enquanto, a gente ter medo, não é? É mais excepcional não ter, tá bem? O que a gente encontra normalmente é as pessoas dizendo sim. Todas as vezes que a gente pergunta, a maior parte das pessoas dizem sim, que tem medo da morte. Vamos fazer um pequeno exercício, considerando que a gente teve a desencarnação. Então, pergunte-se: como eu estou sendo recebido no mundo espiritual neste momento? Nós vamos interromper um pouquinho aqui o compartilhamento, se eu conseguir encontrar o meu rato. O mouse que sumiu. Então, vamos lá, entrando no exercício já, e a gente vê depois aqui como é que vai interromper isso. Concentre-se durante alguns momentos, se sentir à vontade, feche os olhos. Eu vou marcar no relógio, são 2 minutinhos só. E tente fazer esse exercício. Imagine, você desencarnou agora, como você está sendo recebido no mundo espiritual. Vamos lá, marcando então. Iniciamos. Fique bem à vontade, relaxe, feche os olhos se for necessário e considere, por favor. Muito bem. Terminamos a nossa concentração. Ninguém está obrigado a falar. Se alguém quiser falar, bem rapidinho, nós vamos ouvir umas 2 ou 3 pessoas. Nós temos 2 mãos levantadas, da Marlene e da Leila. Normalmente a gente levanta a mão quando quer falar. Vocês querem falar? Marlene e Leila? Então, vamos pedir para a Heloísa baixar a mão de vocês, né, que ela, como anfitriã, pode baixar a mão. Isto. Alguém quer falar? Se quiser falar, faz assim, ou então levanta a mãozinha, se vocês sabem levantar a mãozinha lá embaixo, onde estão, vocês colocam participantes, e lá embaixo aparece levantar a mão. Ninguém quer falar, não? Como é que vocês foram recebidos? Fico curioso, porque você precisava ouvir pelo menos umas 2 ou 3 pessoas. Vou falar. Por favor, Lenir, pode falar. Eu acho que eu seria recebida. Estaria em estado de perturbação, mas recebida por generosos amigos, eu penso. Muito bem. Ótimo. Quem mais, gente? Obrigado, Lenir. Muito bem. Sim, pode falar, Marlene. Tem que abrir o seu microfone, tá? É só ativar o microfone aqui, dona Marlene. Ativa o microfone, ele fica no canto esquerdo embaixo, ele tá com um risquinho vermelho em cima, aqui em cima dele, aí isto. No cantinho direito, risquinho azul, do que você está vendo. Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Amor. Sim, eu, em razão de um grande desejo meu, talvez isso tenha intuído no que eu senti, né? Eu vi o meu esposo me recebendo, porque ele já foi
anos. Que coisa linda, muito Fiquei bem. muito alegre. Como todos nós vamos ter esse estado de perturbação, mas a minha alegria foi tanta, Leni, que eu nem percebi esse estado de perturbação. Muito bem, maravilhoso, Marlene. Vamos lá, alguém mais? Sim, Aristides, pode falar, Aristides. Carlos, é o seguinte, eu não posso dar resposta no momento que eu ainda estou dormindo, estou ainda em estado lá de sono profundo, entendeu? Quando acordar eu digo, viu? Tá bem, ok. Que pode ocorrer exatamente isso mesmo, sabe? A gente desencarna e passa um período lá dormindo, não é? Ok. Alguém mais? Mais uma pessoa gostaria de falar? Tudo bem? Se não tiver, tá bom. A gente volta para a nossa apresentaçãozinha rapidinha. Tem mais A um. Sidéria quer falar. Tem mais um para falar? Então, isso. Vamos só fechar aqui, então. Sim, quem quer falar? Pode falar. Sidéria, a gente não está te ouvindo, na verdade. O seu som está ativado, mas a gente não está te ouvindo. Ah, é a Sidéria. Não, não estamos ouvindo, Sidéria. Não, engraçado. Tá ativado aqui. Tá ativado o som, mas não tá. Fecha e abre outra vez, é isso. Agora abre de novo, vamos ver. Nada. Você tá com um probleminha de som, Sidéria, que pena. Pena. Ah, uma pena, poxa vida. Pode Ok. escrever depois, né, no chat aí. Pode também escrever, sim. Se quiser escrever aqui no chat, pode escrever, tá? Aí a gente olha, a hora que aparecer aqui a gente olha. Ok. Agora sim, eu acho que eu vou conseguir compartilhar aqui. Estão vendo aí, gente, a apresentação agora? Estamos. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa ele terminar e a gente vai para a próxima. Então, a gente vai dar uma olhadinha como é que uma rainha de França foi recebida no mundo espiritual. Vocês estão lembrados da mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo? Como uma rainha de França foi recebida. Ela diz assim: em vez de ser recebida aqui como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes. E ela, inclusive, desprezava esses, né? Porque eles não eram de sangue nobre, não eram de sangue azul, né? Digamos assim. Então, ela... E quando chega lá, são eles que a recebem. Ainda está bem, né? Que ela foi recebida, hein? Ok. Então, o que a rainha de França ela disse ser necessário para conseguir um bom lugar no outro lado? Ela disse a primeira coisa que ela fala é preciso abnegação. Abnegação. O ato de ser abnegado. A abnegação é uma predisposição para a entrega, né? Para dedicar-se ao bem do semelhante. Então, a outra é a humildade. Humildade que precisa ser cultivada, mas a humildade não é omissão, a gente precisa tomar muito cuidado. A palavra humildade vem de humus, e humus é aquilo que se forma numa floresta, por exemplo, do que cai das árvores, os próprios galhos, as flores, as folhas, os próprios frutos que caem e deixam a semente, mas tem a polpa que é aproveitada. Tudo aquilo é alimento para animálculos, não é? Que estão ali na terra e que vai formando um material orgânico que vira alimento para a própria planta. Então, a humildade, ela é discreta, ela não aparece, mas trabalha o tempo inteiro. Então, o humilde, ele não é aquele acomodado que a gente olha e diz assim, nossa, que humilde que é. Humilde não, às vezes é preguiçoso mesmo, não é? Então, o humilde, ele é ativo, mas ele não tem desejo de que o que ele faz seja visto. Não tem a preocupação de projeção pessoal. Ela disse que faltava outra coisa também, que é a caridade em toda a sua celeste prática. Então, a caridade
na mais ampla acepção. A benevolência para com todos, ser benévolo. Benévolo é uma atitude de aceitação do outro, de aceitar o outro como o outro é, de compreender a outra pessoa. Então, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 8. Já nos traz aí algumas reflexões, se depois alguém quiser comentar. O que ela diz ser necessário ainda para conseguir esse bom lugar lá? Não se vos pergunta o que fostes, ou seja, não adianta a pessoa querer ter posições aqui na Terra como se fosse uma garantia para entrar no mundo espiritual. E tem muita gente que se equivoca, porque pensa que virando presidente de centro, quem sabe vai poder ir para nosso lar, não é? Mas às vezes não está nem na programação da pessoa ser o presidente do centro, mas ele força a situação e acaba então sendo eleito e vira presidente. Ocupa o lugar de outro que tinha o compromisso e fica responsável por tudo que o outro ia fazer e não pode fazer. E se ele não fizer, então ainda tem o agravo, não é, da coisa toda. Por isso, não se pergunta que posição ocupou. Não é o que fostes, nem que posição, não é? Mas que bem fizestes. Qual foi o bem produzido? Nas oportunidades que a vida deu, naturalmente, o que foi que nós fizemos? Quantas lágrimas nós enxugamos? Quantas pessoas foram socorridas pelo nosso esforço? Bem, é muito interessante essa contabilidade divina que a gente vai examinar aqui. Na contabilidade divina, a gente vai ponderar a questão do egoísmo e do altruísmo, não é? Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura apenas ou milhões de criaturas. Aqui nós estamos vendo a Madre Teresa de Calcutá, não é, gente? É uma coisa maravilhosa essa contabilidade divina. Sabe como é que ela funciona? É muito interessante. Na contabilidade humana, para você tirar alguma coisa, é preciso pôr primeiro, não é? Então, você vai lá e faz um depósito, digamos assim. E aí você pode retirar na medida daquilo que você colocou. Então, uma empresa, para começar, ela tem que começar com alguma coisa, né, de crédito dentro daquela contabilidade para ela fazer os investimentos, para ela começar os seus negócios. E na medida em que tira, por exemplo, vamos considerar uma conta bancária, está lá o dinheiro, não é? Foi colocado. Tirou, diminui. Se tirar tudo, fica zerado. Se não colocar mais nada, fica zerado. Agora, olha na contabilidade divina como é que funciona. Se nós nos lembramos de nosso lar, vai uma senhora junto com o André Luiz, quando o André Luiz vai fazer a primeira entrevista para pedir trabalho no nosso lar. E a senhora entrevistada primeiro, André Luiz tem vontade de sumir, de ir embora, não é? Porque ele vê aquela situação e ele vê a responsabilidade. A senhora está lá em nosso lar há anos e nunca encontrou nada que pudesse fazer que fosse útil para a comunidade. E ela vai interceder em favor da família. E aí, então, o ministro pergunta a ela, quantos créditos, bônus horas a senhora tem para penhorar em favor da sua família? Ela não tinha nem nada para penhorar. Então, ela não podia ter intercessão pela família, ela não podia ajudar a família, porque ela não tinha créditos para penhorar em favor da família. Muito bem, quer dizer, então, que até para fazer o bem tem que ter crédito? Sim. Como é que o crédito aparece? Fazendo bem. É incrível isso, não é? O crédito aparece fazendo bem. Ela foi convidada a fazer o bem nosso lá. Se ela tivesse feito bem lá, ela teria crédito para interceder por outros. Mas aí olha o que acontece na contabilidade divina. A gente penhora os nossos créditos para ajudar os outros. Mas ao invés de diminuir, aumenta. Porque quando a gente penhora em favor do outro, a gente está fazendo bem e recebe crédito por estar fazendo bem. Então, ao invés de diminuir, aumenta. Essa é a contabilidade divina. Quando a gente faz o bem. Porque quando não faz o bem, a própria inutilidade voluntária já é um mal, não é? Porque a ausência do bem já é um mal. Então, é importante a gente entender. Nós vamos ver que é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos dos Apóstolos 20:35.
Então, nós veremos que a caridade, né, quando se fala em caridade, os aprendizes recordam logo a palavra dinheiro, né? Mas a gente pensa em bens materiais, não é? E tal. Mas há mais alegria em ajudar do que em ser ajudado. Isso, a felicidade tem essa condição fundamental. Os bens espirituais são irradiados de nós mesmos, não é? E aumenta o teor da intensidade da alegria quando a gente compartilha os bens espirituais. Isso está na mensagem Possuímos o que Damos, de Emmanuel, em Fonte Viva 116. Esse livrinho que eu tenho aqui, ele, nessa edição pequenininha, Fonte Viva, creio que todo mundo conhece, maravilhoso. Lição 116, possuímos o que damos. Então, quando a gente fala em caridade, não é só no campo material, que também precisa ser realizado. Mas é preciso dar bens materiais, mas nesse sentido dá muito mais alegria a gente dar do que receber, quando é possível para a gente, mas também tem a humildade de quando a gente precisa recorrer e pedir ajuda. Não ajuda para ficarem nos alimentando como assistidos, mas ajuda para nos levantar, sair da situação de dependência, não é? E agora os bens espirituais são irradiados de nós mesmos, quando nós doamos, eles aumentam o teor e a intensidade dessa alegria. Então é muito importante que quando a gente dê coisas materiais, que a gente também penhore o nosso esforço espiritual em favor da pessoa que está recebendo. Dar com humildade, não é? Então, ajuda-te que o céu te ajudará, que é o nosso tema. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação. Então, oferece gentileza, encorajarás a fraternidade. Estende a bênção do perdão, fortalecerás a justiça. Administra a bondade e vai haver o crescimento da confiança. Olha que maravilha. Dá bom exemplo e garantirás nobreza do caráter. Porque o exemplo, ele arrasta, ele influencia poderosamente. Então, os recursos da criação, elas vêm do Criador para as criaturas. O Criador é o provedor de tudo. É por isso que quando o jovem mancebo chega e diz assim para Jesus, bom mestre, Jesus diz para ele, por que me chamas bom? Porque bom é o provedor. E quem é o provedor de tudo? É Deus. Então Jesus diz para ele, bom é o Pai que está nos céus. Porque ele é o provedor de tudo. Nós podemos ser intermediários. Porque na realidade nós estamos sendo intermediários de nosso Pai junto aos nossos irmãos. E é o que o Pai espera de nós que nós façamos. No auxílio do semelhante. Então uma doação, os recursos da criação vêm do Criador para as criaturas em doação permanente. E há uma multiplicação ao infinito. Então, a ajuda do céu, ela aparece para nós conforme nós ajudamos na Terra, conforme nós fazemos. Lembra do crédito? Quando nós ajudamos a créditos. Então, a gente pode, inclusive, interceder para ajudar outros com os nossos créditos. E eles aumentam. Mas quando a gente tem créditos, nós fazemos amizades. Nós vamos ter a bênção da amizade. Porque, na verdade, o que nós só possuímos é aquilo que nós damos. As coisas materiais que nós nos apegamos a elas são todas transitórias e ficarão. A gente sabe disso, não é? Nós somos mordomos da vida. E estamos transitoriamente na existência carnal. Então, cede algo mais que o dinheiro. Dá algo mais. Dá o interesse afetivo, a palavra amiga, o abraço fraterno. Agora com o Covid tem que esperar para dar o abraço, não é? Mas a gente pode vibrar pela pessoa. Dá da nossa própria saúde na entrega ao bem do semelhante. Dá alegria. Dá do nosso tempo. Doar do nosso tempo em favor daqueles que têm necessidade, não é? E estarás na posse dos sublimes dons. Quais serão esses dons? Do amor, primeiro. Nós vamos ter também os dons do equilíbrio. O que mais? Da felicidade. Olha, do amor, do equilíbrio, da felicidade, da paz. Então, quando nós entregamos realmente, nós doamos, nós contribuímos, nós sentimos paz no coração.
Então, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós vemos aí a nossa querida Madre Teresa de Calcutá de novo. Anima, eleva, educa, desperta sem ferir os que ainda dormem. Bem? Porque há muitos que não despertaram ainda para a realidade espiritual. Vivem, de alguma maneira, adormecidos nos dogmas, nos preconceitos, na letra que mata. E nós não podemos ignorar. Nós temos que auxiliar sem ferir. Não temos o direito de acender o farolete em cima daquele que está nas trevas, ele fica cego no momento. E como Emmanuel coloca, pegar a água, a plantinha precisa de água, mas se jogar água quente nela, ela morre. Então tem que dosar, não é? Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho e da boa vontade. Então é Narcisa nos Mensageiros conversando com André Luiz. Então nós vemos o quanto é importante, não é, essa situação da gente ajudar, que nós vamos terminar a nossa apresentaçãozinha, que é só, né, para esse início de conversa nosso. Então, tudo bom, Samuel? Satisfação em revê-lo. Ontem nós estávamos ouvindo uma palestra de Samuel às 11h30 da noite, que ele estava fazendo num centro espírita lá em Los Angeles, né? Como os recursos da web são maravilhosos. Foi muito bom, Samuel. Maravilhoso ontem, viu? A vida da gente. Isso aí. Então, olha lá, a Sidéria conseguiu colocar aqui na área de texto, né, qual foi a experiência dela. Encontrei entes muito queridos, que nós fizemos um exercício, viu, para quem chegou depois, logo no início, um exercício de, se você desencarnou agora, faça o exercício. Como é que você está sendo recebido no mundo espiritual? E ela colocou, encontrei entes muito queridos, cheguei em um jardim muito bonito, fiquei conversando com amigos ao lado de um lago. Que maravilhoso, não é? Então, nós podemos ter essas expectativas que nós devemos cultivar, inclusive. Eu tive uma amiga, ela já desencarnou, muito trabalhadora, presidente de centro espírita, tinha lá uma obra de evangelização, de atenção às pessoas necessitadas. Então, ela foi uma trabalhadora dedicadíssima. Olha a Pamela aí, tudo bem, Pamela? E aí nós vemos que ela tinha uma dificuldade tremenda, porque ela dizia, todo mundo, ao desencarnar, passa pelo umbral. Eu posso fazer interação, né, Heloísa, com o pessoal? Eu pergunto para vocês. Se quiser falar, pode, usa o microfone, tá? Vocês pensam que sim, que todo mundo que desencarna passa pelo umbral ou não? O que vocês acham? Pode falar, viu? Se quiser falar, pode falar. Bem, acho que não. A Elizabeth acha que não. Muito bem, Elizabeth. Alguém mais? Não é tão necessário. Boa noite. Não é tão necessário, né? Quem falou? Boa noite. Eu acredito que grande parte de nós vão passar, porque nós não estamos em situações de muitos débitos, de muitos erros. Então, eu acredito, sim, que poucos vão desencarnar e não vão passar pelo umbral. Grande maioria vai passar. É necessário para o nosso crescimento. Uhum. Ok, então nós vemos, né, de um lado, gente que pensa que não, outros que acreditam que uma boa parte vai passar. Aqui na área de texto tem, não é? Dizendo assim, a Tassiana não, o Francisco disse que acha que não é? Nem todo mundo vai passar. Vamos pensar, qual é o ambiente que a nossa crosta terrestre está envolvido? Qual é esse ambiente? Como é que é o ambiente onde a crosta está? Na realidade espiritual. Perturbação. É um ambiente de perturbação, de turbação, é um ambiente de umbral, não é isso? Umbral, Tudo bem, gente? Então, quando nós desencarnarmos, nós nos desligarmos do corpo, nós estaremos no umbral. Uhum. Tudo bem? Só que olha a palavra umbral. Umbral, o que é o umbral na definição? É onde está a porta, certo? É uma passagem. Uhum.
Então, quem leu Voltei? Só faz assim, só para ver. Quem leu Voltei? Ótimo, ótimo, muito bom. Várias pessoas leram Voltei. Olha, quem não leu, eu costumo muito citar esse livrinho, porque ele foi o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita, destinado ao público espírita. Memorizou? Então, vamos lá. Foi o primeiro livro espírita, escrito por um espírito espírita, destinado ao público espírita. Eu tenho um amigo na FEB que ele se tornou espírita lendo esse livro. Quer dizer, não é só para os espíritas, mas ele foi escrito, não é, pelo Frederico Figner, direcionado aos espíritos. Ele prometeu que escreveria o livro antes de desencarnar. E aí ele procurou vários médios, ele descreve lá, não é? Até que ele teve que ir lá no Chico, porque não é fácil encontrar quem possa refletir, né, o pensamento, aquela coisa toda. É bastante complicada a questão da mediunidade, né? E aí, então, enfrentando aquela situação toda, Emmanuel esclareceu para ele que não era tão simples como ele pensava, mas ele finalmente conseguiu escrever o livrinho. E o livro vai relatar a situação dele quando ele chegou no mundo espiritual. Tá bem? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente estraga, né, aí a surpresa da leitura. A gente só coloca o seguinte para vocês. Quando ele chega lá no mundo espiritual, ele é recebido por Bezerra de Menezes. Tá? Só tem um detalhe. E pela filha dele, né? Só tem um detalhe. Ele está aguardando chegarem outros para, então, formar o grupo dos desencarnados naquele período, para, então, ascenderem em caravana. Porque teriam que passar pelo umbral. E aí são orientados, não é? A ficarem todos coesos, com equilíbrio de pensamentos, com muita confiança, para fortalecer o grupo e poder o grupo todo ir. Só que quando ele está esperando, num dado momento, ele olha que vem uma professorinha do interior, que foi aquelas assim que o pessoal nem conhece, ficou alfabetizando criança a vida toda. Só que ela vinha toda iluminada e aquele bando de criança recebendo ela. Então ele olha para aquilo e aí ele se dá conta. Não vou dizer do que ele se deu conta, não. Leia o livro, quem não leu ainda, para ver o que é que ele percebeu. Que a filha dele assim, olha para ele e diz assim, papai. Tá bem? Então, o livrinho vai levar a gente a algumas reflexões. Então, a gente desencarna nesse ambiente, se tivermos, não é, os amigos. Por isso a importância de fazer o bem, gente. Diz que Bezerra de Menezes estava acolhido no mundo espiritual e ele ouviu um barulho, e ele então perguntou o que era aquilo. O que está acontecendo? Não é? Ele ouvia lá fora um barulho, alguma coisa, e aí então levaram ele, né? Ele levantou de onde ele estava, levaram ele para a janela. Quando ele abriu a janela, que ele olhou, era uma multidão de perder de vista que tinha ido para receber Bezerra. Tudo bem, gente? Então, conforme a gente faz o bem, a gente angaria amizades. Pessoas que são agradecidas, espíritos que ficam agradecidos, que têm os seus pares no mundo espiritual, seus familiares, que às vezes contam com a gente, vêm nos pedem, ajuda o meu filho, ajuda a minha mãe que ficou, ajuda o meu irmão que ficou. A gente recebe aquele impulso e fica fazendo contas. E às vezes perde a oportunidade. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. A melhor forma que a gente tem de ajudar a gente mesmo é ajudando o semelhante, gente. Agora, o nosso trabalho de autoconhecimento nós não podemos transferir para ninguém. Então, nós também precisamos fazer esse mergulho para dentro. Além de realizar para fora, tem que fazer o mergulho para dentro. Por isso, nós citamos Voltei aqui. Fica de tarefa de casa. Quem já leu, nós vamos ler de novo. Eu, periodicamente, releio esse livro. Tem gente que diz, olha, é o meu livro de cabeceira. Termina, eu leio outra vez. Pelo menos umas páginas toda noite, antes de dormir. Então, vale a pena. Eu tenho certeza que quem não leu ainda, quando lê, vai entender por quê. E ali está expresso a essência do que nós estamos aqui conversando hoje com vocês. Vamos lá, vamos interagir. Aqui tem, a Pamela colocou, existem livros que falam
que a pessoa desencarna e acorda em um hospital. Seria este também ambiente umbralino? Muito bem, são colônias de assistência nas regiões ainda ligadas à Terra, normalmente no ambiente do umbral. O próprio nosso lar, ele está numa esfera que faz fronteira com o umbral. E tem aquelas várias casas transitórias que André Luiz descreve, aqueles postos de socorro que estão no umbral, na assistência. E esses ambientes ele faz a descrição. Agora nós estamos relendo, não é, de novo, André Luiz, em família, Vera e eu, a gente lê algumas páginas por dia. Há dias que a gente está tão atarefado com as coisas que a gente dá uma falhadinha. Mas o ideal é ler todo santo dia. A gente já teve períodos de fazer leitura todo santo dia. Então, ler um pouquinho que seja, 4, 6 páginas. Agora nós estamos lendo um capítulo cada um. Os capítulos são curtinhos, né, por enquanto. E nós lemos Nosso Lar, estamos nos Mensageiros outra vez. E aí nós vemos que André Luiz vai fazer uma excursão para ir para a Terra, não é? Com Aniceto, para a sua primeira excursão. E eles vão passando pelo umbral e chegam numa casa de assistência que está em pleno umbral. E ali ele faz a descrição. Quando ele entra, o ambiente lá dentro é iluminado. Dá para ver o sol, mas lá fora não. Quando sai fora não consegue ver o sol direito. Fica um disco assim opaco. As árvores, elas têm poucas folhas, mas lá dentro tem até cultura, até plantação, produção de frutos. Percebe, gente? Então, esses hospitais normalmente estão nessas colônias de atendimento. Raros são os espíritos que desencarnam e têm condições de ir para as esferas mais elevadas da Terra, que é a partir da 5ª, 6ª, 7ª esfera. Até a 4ª esfera, nós ainda estamos a 4ª esfera faz fronteira com o umbral. Tá bem? Na 4ª esfera ainda se encontra o umbral mais leve, não é? E a crosta está aqui na 3ª esfera, onde o umbral é ainda denso. Mas há outras 2 esferas. Quem lê o livro As 7 Esferas da Terra, publicado pela FEB, vai ver que essa é a situação. Muito bem, Pamela. Quem mais tem alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, por gentileza, fiquem à vontade. Sim, pode falar, Aristides. Abre o microfone. Certo. Carlos, realmente, teoricamente assim, né? A gente fala assim, teórico é difícil para a gente praticar, né, os ensinos de Jesus ainda. Ajuda-te que o céu te ajudará. E já alguns séculos atrás, Francisco de Assis falava, né? É dando que se recebe, né? A gente sabe que o caminho é esse. Porém, tem a contramão, que para a gente entrar nesse exercício, nós nos deparamos com o nosso egoísmo, o nosso apego aos bens terrenos. Então, há uma necessidade da gente bater forte nisso, né? Para a gente se livrar dessas paixões, não é? Sim. É uma luta, não é, Aristides? Que a gente precisa travar com a gente mesmo. E é uma luta, gente, milenar. É a luta da humanidade. A nossa principal chaga, conforme a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, é o egoísmo. Na verdade, ele nasce do interesse pessoal. Livro dos Espíritos coloca isso muito claro. Tanto é que Kardec até pergunta, radicado no interesse pessoal. Então, o egoísmo se radica no interesse pessoal, que é o nosso grande problema. E o interesse pessoal, ele é o outro lado, a outra face da moeda. Do outro lado do interesse pessoal está a caridade, no outro extremo. Porque para ser caridoso tem que ser desinteressado. Onde há interesse pessoal, não pode haver caridade. Ainda que a gente faça o bem, a gente não está sendo caridoso quando a gente tem um interesse pessoal. Porque pode estar fazendo bem com intenções de que alguém veja. Aí vem Jesus, né, para dizer que a tua mão esquerda não veja o que faz a direita. Para a gente não ter as intenções de receber recompensa. E então, de fato, a nossa grande dificuldade está no egoísmo e no orgulho. Mas, gente, é o exercício que a gente precisa fazer. Nessas 2 vias, o mergulho para dentro de nós, para nós nos conhecermos de fato. Aquilo que a gente recebe na orientação 919 do Livro dos Espíritos,
a nossa análise, que a gente tem que fazer com frequência, de como é que está a nossa situação e trabalhar a nossa interioridade para ter condições de, quando aparecer a oportunidade do bem, a gente saber aproveitar essa oportunidade. Porque ela se apresenta para nós na vida. E a gente muitas vezes não sabe como aproveitar. Ou a gente não está atento e despercebido deixa passar a oportunidade. Lógico que as coisas estão difíceis no mundo. Há gente que nos pede com intenção de usar o dinheiro para droga. Então, numa situação dessas, tá interessante. Há pessoas que não sabem receber também. E a gente tinha um trabalhinho, estávamos criando um centro espírita em Madrid, um período, e nós distribuímos alimento para as pessoas na praça pública. E alguém sugeriu, dá também 100 pesetinhas, que era peseta na época, hoje é tudo euro, né, lá. 100 pesetas era um valor muito pequeno, correspondente a menos de $1 na época, tá bem? $1 era mais ou menos 140, 150 pesetas. Mas aí o que aconteceu? Aumentou a fila das pessoas para receber a comida. Nós tínhamos que fazer mais comida. E aí a gente ora, pede a inspiração, assistência. E eu recebi um dia a inspiração de andar pela praça. Já estava terminando a atividade e eu, então, saí andando pela praça e fui atraído por uma lata de lixo. Vejam só como os espíritos nos ajudam. Quando eu cheguei perto da lata de lixo que eu olhei, tinha uma das marmitinhas de comida lá dentro. E estava intocada, né? Aí eu resolvi pegar a marmitinha para olhar. A comida estava toda lá dentro. Alguns deles estavam vindo para a fila para pegar 100 pesetinhas para poder juntar e comprar droga. E eles não queriam a comida. Então nós tivemos que interromper e fazer uma análise de para quem de fato nós íamos dar aquela ajuda. Aí lá no Evangelho diz, dai e não olhar é quem? Tudo bem. Mas tem gente que não pode receber o dinheiro porque não sabe o que fazer com ele. Num trabalho como esse. É por isso que a Casa Espírita precisa fazer o cadastramento das suas famílias para sair da zona simples da assistência e ir para a promoção social. Para tirar da família um compromisso de melhoria com a ajuda que está recebendo. Em todos os aspectos que for possível. Então, é muito interessante a gente fazer essa análise. Numa situação em que a gente não conhece e a pessoa está pedindo, então o nosso coração nos dita o que temos que fazer. A gente olha, a pessoa está com aparência de fome, a gente tem que ajudar, não é? Agora, se a gente está fazendo um trabalho numa localidade em que a gente vai conhecer a comunidade, então é muito importante que a gente saiba o que nós estamos fazendo e promover a criatura e não gerar dependência dela em relação à instituição ou às pessoas. A ver se tem mais alguma coisa, gente. Não tem mais pergunta nenhuma aqui, não. Nós temos 4 minutos, não é? A Pâmela, pode comentar sobre caridade e vaidade? Ah, sim. É um problema sério, né, gente? Aí, há alguns momentos, não sei se vocês veem alguns programas que fazem a promoção, não é? Aí vai o caminhão para entregar, renova tudo da família, e lá as câmeras filmando tudo, né? O apresentador faz a apresentação. Aquilo é caridade, gente? Na expressão da caridade, não. Porque está a vaidade junto, tá bem? O indivíduo fica... E aí as pessoas que não conhecem dizem, nossa, como ele é bonzinho, como ele é... Pode ser que ele seja mesmo, mas não é por aquilo que está fazendo para todo mundo ver. Porque aquilo que se faz para todo mundo ver está ligado ao desejo de projeção pessoal. É o interesse pessoal. Então, sem nenhum ânimo de crítica, graças a Deus que ainda está fazendo isso, né? Porque poderia estar fazendo outras coisas ou não está fazendo nada. Então, pelo menos está fazendo alguma coisa. Mas na expressão da caridade, segundo Jesus, a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Quando nós projetamos o que nós fazemos para os outros verem, já recebemos aqui mesmo a recompensa. Então, não temos que esperar mais nada. Isso não gera créditos verdadeiros. Não é? Gera simplesmente satisfação pessoal, que é transitória e passageira.
O Francisco está citando Mateus, capítulo 6, versículo 7, correto? Tudo bem, gente? Nós temos 2 minutos, Heloísa, você que decide, né? Se quiser já encaminhar para o encerramento. Se sim, eu só quero agradecer a vocês o convite, a atenção de vocês nesse período. E eu esqueci de falar, nós estamos com 40 pessoas, eu não vejo todo mundo na tela. Se alguém levantou a mão, não é, e eu não via, porque estava na outra tela, tá bem? Desculpem, eu esqueci de avisar isso, Heloísa, tá? Então, se alguém quis falar e não pôde, desculpa. Eu estava monitorando aqui, pela minha observação também, não teve. Caso Ninguém levantou a mão, também, enfim. Okay. Mas, assim, gostaríamos, acho que acredito, assim, em nome de todo mundo que está aqui, agradecer do fundo do coração por essa reflexão, por esse momento aqui de conversa sobre esse tema. Ajuda-te, o céu te ajudará, realmente. Como, assim, o pessoal que está agradecendo, né, Margarete, agradecemos as palavras esclarecedoras, exatamente. Agradecemos bastante pela reflexão de hoje. Enfim, hoje todo mundo participou bastante, gostei de ver. A galera engajou no tema e a gente fica muito, muito feliz de ver isso. Heloísa, só para esclarecer, tem algumas pessoas que provavelmente não são usuais. É que nós temos um outro grupo, um centro, e a gente avisou para eles que nós estaríamos fazendo a palestra hoje e alguns vieram, tá bem? Perfeito, são todos muito bem-vindos. Vi aqui rostos novos, bom vê-los aqui também, olá. Nossa casa fica feliz de receber todo mundo. Então, muito bacana contar com a presença aqui de vocês hoje. No mais, então, vamos caminhando para o encerramento. Mais uma vez, Campete, obrigada. O Paulinho também, obrigado pela participação. E como faz parte do meu dever, né, de novo aqui reforçando, Campete, assim, tá aqui no Fé e Amor, né, tem que voltar, tá bom? Então Obrigado. já engatamos aqui no próximo encontro, não tem jeito mais, tá bom? Tá, ok. Eu já te sugiro, engaja aquele ali, o Samuel também, não sei se já ouviram alguma palestra dele, tá? Olha, você falou que fez ontem, tô aqui já entrando no radar.